Bom? Abriu a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo de número 4. Se você achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Então todos acharam, tão bom de Bíblia aqui, hein? Diz assim o texto bíblico: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. E a igreja diz? Amém. E a igreja diz? Amém. Amém. Queridos, qual o tema da mensagem de hoje? Vocês estão? Tá. Vamos ler com graça, irmão? Vamos lá? E se o fim fosse hoje, o que é que você faria? E se o fim fosse hoje, você faria o quê? O apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, ele a escreve para exortar, admoestar e fortalecer a igreja que se firmava na Ásia Menor, hoje a Turquia. As igrejas que ali estavam, que são as mesmas igrejas que Deus dá ao apóstolo João a revelação e escreve as 7 cartas à igreja da Ásia Menor, Turquia. O apóstolo Pedro encaminha essas 2 cartas a essas igrejas, no intuito de admoestá-las, exortá-las, fortalecê-las diante da perseguição já imposta pelo Império Romano. E é nesse contexto que o apóstolo Pedro então encaminha essas cartas, dando algumas orientações. Dentre elas, a perspectiva de que o fim poderia ser a qualquer momento, a qualquer instante. E para nós, igreja do século 21, essa mensagem continua sendo uma realidade, porque a volta de Cristo, ela pode se dar a qualquer instante. Mas, porém, todavia, o que você faria se houvesse a afirmação de que o fim está próximo, mas de uma maneira muito mais latente? E aqui quero trazer um exemplo. Suponhamos, imagine pois, que eu e você estivéssemos diante de um médico para apresentar os nossos exames, e o médico, ao analisar e observar os exames, diz assim: meu caro Eugênio, ou meus caros irmãos, vocês têm apenas e tão somente 3 meses de vida. Você tem uma doença incurável, não tem mais o que fazer. Você tem 3 meses de vida. Como você viveria esses 3 meses? Como seria a sua postura? Como seria a sua conduta? Como você ficaria? E aí você pode dizer: pastor, a gente só sabe se viver. Mas vamos tentar imaginar, se de fato isso acontecesse comigo ou com você, como nós iríamos viver esses 3 meses restantes? Porque nós temos uma dificuldade enorme de falar sobre a morte.
E ao não falar sobre a morte, passamos a viver como se ela não existisse. Passamos a viver como se ela nunca fosse nos alcançar. E o apóstolo Pedro, quando escreve a carta e encaminha para as igrejas da Ásia Menor, ele tenta fazer com que a igreja naquele período, século I, se despertasse para essa perspectiva real. E se agora fosse o fim, como é que você ia viver? Você ia viver para glorificar a Deus? Você ia viver para enaltecer a Deus? Glorificá-lo mesmo diante dessa informação impactante? Ou você ia viver de maneira dissoluta? Ia curtir a vida? Logo porque só tenho 3 meses. Então eu vou fazer tudo que me der na telha. Qual seria a sua e a minha postura diante dessa informação? E se o fim fosse agora? A igreja do século 21, a igreja da pós-modernidade, a igreja dos likes, do compartilhamento, dos comentários, das visualizações. Como você reagiria diante dessa informação? E aí você pode estar se perguntando, pastor, emocionalmente a gente não tem como saber, logo porque a gente não viveu. É bem verdade. Mas quando nós observamos os evangelhos, quando nós observamos a mensagem de Cristo, essa pergunta que acabei de fazer, ela é feita a todo instante, de Gênesis a Apocalipse. Lembra lá em Gênesis de Noé? Quanto tempo Noé passou construindo a arca? Quem é bom de Bíblia aí? Quanto tempo? Quanto tempo? Quem acertar ganha um cafezinho. Quanto tempo? 120. E o que é que ele fez durante esse tempo? Anunciou ao povo daquele tempo: se arrependam, Deus vai mandar um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. As pessoas não deram credibilidade, não acreditaram que o fim estava próximo. E quando ele chegou, só salvou Noé e sua família. Cristo continua com a mesma mensagem hoje. Se arrependam, vivam de maneira a glorificar a Deus, porque o fim se aproxima. Volto e insisto na pergunta: e se fosse, como você iria conduzir a sua vida? Aliás, como você se apresentaria diante de Deus? São essas as questões que o apóstolo Pedro levanta na sua carta. A vida humana é tão breve, tão passageira, que não há exagero algum em afirmar que o fim está próximo. Vocês bem sabem que minha mãe fez uma cirurgia semana passada. Retirou todo o sistema reprodutivo, porque tinha um câncer lá. E na cirurgia o médico ainda retirou a apendicite dela. Eu não sei o que ele viu. Mas antes da semana passada, minha mãe estava bem, tranquila, sem nada. Você percebe que a qualquer instante algo pode nos acontecer, e essa afirmação pode ser uma realidade na minha ou na sua vida? Por isso que Deus está nos tratando a todo instante, fazendo com que a sua igreja volte o seu coração para Ele de maneira real e autêntica, para que a sua vida glorifique a Ele sempre e a todo momento. A vida humana é passageira. Meus queridos, quando eu literalmente olho para trás, eu tinha 15 anos. Em maio agora já completo 40. Estou ficando velho. E essa ideia de que eu vivo a todo dia não é uma verdade biológica. Biologicamente, nós morremos todos os dias. Logo, a realidade do fim da existência humana se aproxima de nós dia após dia.
E o apóstolo Pedro perguntou à igreja da Ásia Menor: e se o fim fosse agora, o que é que vocês iam fazer? Como é que seria a postura de vocês? Primeira coisa que a gente tem que aprender com o apóstolo Pedro, que ele ensina à igreja da Ásia Menor: sejam criteriosos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. A palavra aqui traduzida como criteriosos é o termo grego sophoneo, que significa mente sã. Quem é criterioso tem a mente sã. Trabalha mais razão do que emoção. E o apóstolo Pedro está dizendo: olha, o fim se aproxima, e por se aproximar o fim, vocês têm que ter uma postura diante de Deus e da sociedade. Qual seja, pastor? Sejam criteriosos na sua conduta, nas suas escolhas, na sua maneira de ser, na sua maneira de agir e de falar. Sejam criteriosos nas escolhas de suas relações, quer seja de amizade, quer seja relacional, na perspectiva afetiva, homem e mulher. Sejam criteriosos. Não está no esboço não, mas lembrei-me agora. Juízes, qual foi o erro de Sansão? Qual foi o erro de Sansão? Não ser criterioso. Sansão não trabalhou a perspectiva do critério na escolha, nas suas ações e decisões. E a partir do momento que ele começou a desobedecer a Deus e fazer aquilo que Deus já tinha dito a ele: não faça, ele caiu em ruína. Chega agora Pedro e ensina a igreja do Novo Testamento: olha, já que o fim se aproxima, isso é uma realidade, eu vou ensinar vocês algumas coisas. E a primeira é: sejam criteriosos em tudo que você for fazer. E uma das coisas que a igreja do século 21 não tem sido, e me incluo nela, é ser criterioso. Nós não temos sido criteriosos na perspectiva da escolha das músicas que ouvimos na perspectiva cristã. Nós não temos sido criteriosos naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos e assistimos como mensagem. O que tem de youtuber famoso pregando aquilo que jamais pode ser dito que seja evangelho. E as pessoas têm comido, têm engolido isso, irmãos. Entrou agora na vibe, quem gosta, desculpa, mas eu não consigo encontrar subsídio teológico para isso. É agora o pastor coach. E tem um que afirmou que se Jesus estivesse no lugar de Adão, teria pecado também. Isso é heresia. Porque Cristo é Deus, Adão não era Deus. Cristo é Deus. E esse é o mistério da triunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A triunidade é um Deus, três pessoas com a mesma essência. E a igreja tem engolido isso, porque nós temos perdido a perspectiva de sermos criteriosos em nossa escolha. O que tem de gente naufragando em relações, quer seja de coleguismo, de amizade, ou quer seja relações afetivas, amorosas, tem se destruído porque lhes faltam a perspectiva do critério. Deixa eu te falar uma coisa: beleza acaba, caráter não. Critério de relacionamento não é beleza, é caráter. Eu era um homem lindo, hoje estou bonito, e amanhã vai ficar feinho, filho. Porque faz parte. Eu tive um professor de filosofia que ele dizia: querido, o Deus tempo não deixa ninguém escapar dele. Essa pelezinha toda esticadinha que você tem hoje, que tem 17, 18 anos, se Deus lhe der a graça de você viver até os 50, você vai ver. Não é pé de galinha não, é pé de elefante que já nasce aqui. Porque acaba.
Mas alguém que é transformado por Cristo, que tem um caráter segundo a vontade de Deus, pode vir os anos que vierem, ele permanece inabalável. Critério para a construção de relacionamento, qualquer um que seja, é caráter. Eu não quero ninguém perto de mim que não tenha caráter. Porque se ele não tem, ele vai a qualquer momento tentar me derrubar. Você sabe por que a maioria dos jovens entra no mundo das drogas, do álcool e da prostituição? Porque não teve critério nas escolhas de amizade. E o apóstolo Paulo em 2 ou 1 Coríntios capítulo 16 e o verso 33, ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? Falta de critério. Qual tem sido o teu critério para as escolhas ou as decisões da tua vida? Tem jovens escolhendo fazer Enem e escolher cursos pelo critério de ganhar dinheiro e muito, mas não tem o perfil para aquilo. O que é que vai acontecer? Vai se tornar um profissional frustrado, medíocre e que vai acabar destruindo pessoas. Está na hora de nós voltarmos aos princípios neotestamentários e aprendermos que o tempo do fim se aproxima e precisamos construir critérios debaixo da vontade de Deus. Segundo, sejamos sóbrios a bem das nossas orações. Escute isso. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai A palavra no grego para sóbrio é nefó, que significa bem equilibrado, autocontrolado. Você tem autocontrole ou você é sanguíneo, explosivo e estoura com tudo? Se você é explosivo e estoura com tudo, você precisa construir a perspectiva da sobriedade. Quando eu era menino, diz o apóstolo Paulo, eu agia como, mas agora eu sou homem, eu tenho que agir como eu não sou a favor do termo neutro, homem aqui é gênero, tá? Masculino e feminino. Logo, se eu construir a perspectiva na maturidade cristã, eu tenho que agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E eu não posso mais agir pela emoção, explodindo com tudo. Caso contrário, nós não teremos as nossas orações atendidas. E pastor, é claro. Ou você ainda acredita naquela canção de Cassiane, que Deus não rejeita oração? Não é uma verdade teológica. Deus rejeita oração, sim. Não tenha dúvida disso. Qualquer oração que não glorifique o nome dele, ele não atende. Simples assim. Por que, pastor? Porque ele diz que ele não vai contra a sua própria palavra. Está na hora de nós construirmos a perspectiva de sermos sóbrios. O que é que a bebida faz com o ser humano? Ele tira E aí o que é que acontece? Você faz um monte de besteira. Inclusive de ser ridicularizado pelos outros. E os outros no comum são aqueles que te chamou para beber. Eu já passei por isso, então eu sei o que eu estou falando. Precisamos construir essa perspectiva de autocontrole, que é um exercíciozinho da neurolinguística. Respiração 7 vezes. Oxigenar o cérebro. Antes de tomar qualquer decisão, isso é construir autocontrole. Porque se eu não tivesse construído autocontrole na minha vida, eu já tinha saído no tapa com muita gente. Eu acho que a maioria de vocês também. Autocontrole na relação conjugal. Tem hora que as mulheres têm vontade de pegar a faca e já ficar afiando assim para esperar o marido chegar. Se riu é porque é verdade. Sabe? O impulso. Autocontrole é agir com a razão. E é isso que Pedro está dizendo à igreja da Ásia Menor, século I. E ela replica para o nosso tempo hoje. Autocontrole é um dos dons do Espírito de Deus, querido.
E precisamos cultivar e construir isso. Tem gente que numa trancada do trânsito perde o autocontrole e só não chama a mãe do outro rapaz de santa, mas o resto. E aí no vidro de trás do carro tem assim, propriedade exclusiva de Jesus. Mentira! Está na hora de nós entendermos isso e viver essa realidade de sermos sóbrios diante de Deus e diante das nossas condutas, para que as nossas orações sejam atendidas. Além disso, o apóstolo nos exorta a sermos sóbrios a bem das nossas orações. Por que isso, pastor? Por que Pedro está dizendo isso? Se nós analisarmos de maneira mais profunda, alguém que é criterioso e alguém que é sóbrio em suas ações e decisões, que é criterioso em suas ações e decisões, qual será o tipo de oração que esse homem ou que essa mulher de Deus vai fazer? Orações que enaltecerão o reino de Deus e glorificarão a Deus. Por isso que as orações serão atendidas quando nós entendermos e, acima de tudo, vivenciarmos essas prerrogativas. E em tudo no Evangelho é reciprocidade. Quero ser seu discípulo, Jesus. Tem certeza, meu filho? Tenho. Tá bom. Nega a si mesmo. Toma a sua cruz. E aí você vem me seguir. Chega o rapaz lá, rico, milionário. Senhor, o que faço para herdar o reino? Jesus disse, cumpre os mandamentos. E ele diz, mas eu faço isso desde a minha infância. Jesus, percebendo que ele era muito rico, não é o fato de ser rico, mas o coração dele estava na riqueza, o amor dele estava na riqueza. Jesus disse assim, tá bom, quer ser meu discípulo? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Diz o texto, e o jovem se entristecendo, que era muito rico, foi embora. Nós precisamos entender que a vivência do Evangelho é uma vivência de relacionamento de reciprocidade. E nós estamos hoje numa vibe de que as pessoas vêm para a igreja como se fosse aqui o iFood. Você vem buscar uma mensagem que lhe agrada e vai embora e passa a semana toda fazendo tudo aquilo que você quiser, porque você já cumpriu o seu rito religioso. Evangelho nunca foi isso. E nunca será. E desculpe, se você vem nessa projeção, você está se enganando. Porque a mim você não engana, nem muito menos a Deus. Precisamos construir uma vivência cristã autêntica diante da perspectiva do Novo Testamento. E o apóstolo Pedro está nos ensinando, olha, seja criterioso, seja sóbrio. Por que nós estamos tendo um índice tão grande de jovens com depressão? Por que nós estamos tendo um índice tão grande de feminicídio no Brasil? Vocês sabiam disso? Sabe o que é feminicídio? São mulheres que morrem pelo fato de ser mulher. E quem faz isso? Os seus companheiros ou maridos, etc. Por quê, irmãos? Porque, primeiro, não são criteriosos em suas ações e decisões e não estão agindo com autocontrole e sobriedade. Precisamos entender, querido, que como igreja de Cristo nós somos influenciadores e não influenciados pelo contexto mundano. Precisamos rever os nossos conceitos. Que tipo de cristão você é? E essa é a reflexão que eu faço no livro que eu escrevi. Você é um discípulo pescador ou é um discípulo juiz? Que tipo de igreja nós estamos formando, irmão? Ontem, quando eu estava autografando um dos livros, um jovem casal disse assim, pastor, na sua opinião, a igreja tem se portado de maneira coerente diante das crises, qualquer ela que seja? E a minha resposta foi não, porque essa é a minha perspectiva. Eu não entendo e não enxergo que a igreja brasileira tem se portado de maneira coerente nas crises. E a gente viu isso com a pandemia e piorou com a política. Você pode votar em quem você quiser.
Se é socialista, vote. Se é de direita, vote. Não tem problema. Porque eu defendo a perspectiva de Antoine de Exupéry. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Todas as nossas ações têm reações. E qual foi a postura da igreja diante da pandemia e agora da questão política? Ela se comportou como igreja inabalável de Cristo? Ou se misturou com todo tipo de discurso de ódio, ativismo e toda atrocidade que você imaginar? As pessoas deixaram de agir com critério e deixaram de agir com sobriedade. Partiram para a emoção. Quem amava Lula, cristão, destruía quem votava em Bolsonaro e vice-versa. Gente, igreja não depende de governo humano. Igreja depende e defende o governo de Deus. O que foi que os discípulos perguntaram a Jesus? E aí, Senhor, quando é que a gente vai vencer Roma? Quando é que a gente vai destruir o Império Romano, os Césares? E Jesus disse o quê? O meu reino não é deste mundo. Vocês estão enganados. Qual foi a crise de Judas Iscariotes? Judas era um guerrilheiro. Judas era alguém que queria vencer o Império Romano na espada, na guerra. E viu em Jesus um grande revolucionário, porque achava que Jesus iria convocar o povo judeu, o povo da Judéia, da Samaria, e iam fazer uma revolução armada contra o Império Romano. E Jesus disse: não. Você não entendeu nada. Eu vim pregar o reino do meu Pai. E o reino do meu Pai não faz parte desse sistema corrupto. E foi isso que deixou Judas em crise. E tem um monte de gente entrando na mesma vibe de Judas, achando que eu preciso ou de Bolsonaro ou de Lula para a igreja ficar firme aqui no Brasil. A gente só precisa de um governante, chamado Jesus Cristo, autor e consumador de todas as coisas. As nossas preferências políticas não podem interferir na nossa perspectiva de sobriedade e de sermos criteriosos diante de Deus e da igreja dele. Se você escolheu fulano, lembre-se, a sua escolha tem consequências. Se você escolheu Beltrano, as suas escolhas têm consequências. É assim que funciona. Mas eu não posso perder o brilho do evangelho que habita em minha vida por causa das crises que momentaneamente acontecem na vida social. Terceiro, já estou terminando. Acima de tudo, porém, tenhamos intenso amor uns para com os outros. Você percebe que a mensagem ela tem um processo sistemático. Vocês estão percebendo o que Pedro está dizendo à igreja, o que a gente precisa ouvir hoje? Porque se você ama seu próximo, você não vai desejar a morte dele. Se você ama seu próximo, você não vai desejar a destruição dele. Se você ama seu próximo, você não vai fazer fofoca dele. Se você ama seu próximo, você não vai querer que ele seja destruído, pelo contrário. E o que é que tem sido retirado das nossas vidas como igreja de Jesus? É o amor pelo outro. E Jesus já tinha profetizado isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A intensidade do amor tem sido reduzida em nossas vidas. Diz o verso 11: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Veja a mensagem profética de Pedro. No perdão irrestrito, na hospitalidade sem murmuração, no serviço uns para com os outros, partilha dos bens e talentos, acima de tudo, porém, o amor. Era comum naquela época, querido, as pessoas dividirem o que tinham de comer. Era comum as pessoas receberem os viajantes em suas casas de maneira extremamente amorosa. Hoje, até uma visita é difícil de fazer, que as pessoas não gostam. E tudo bem. Mas o que Pedro está nos ensinando é algo totalmente diferente. Sejam hospitaleiros.
Sejam amorosos uns com os outros. Compartilhe o que você tem. Todo mês a gente faz 2, 3 cestas básicas e a gente distribui com quem está precisando. Pastor, tem que ser crente? Não, tem que ser gente que precise do cuidado da igreja, porque foi para isso que Cristo foi para a cruz, para construir uma igreja saudável, construir uma igreja que ama as pessoas, que cuida de pessoas e que anuncia o seu reino. Esses são os critérios para que as nossas orações sejam atendidas. Quarto e último lugar, glorifiquemos a Cristo em nossa vida. Veja o que diz o apóstolo Pedro: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que é que Pedro está dizendo? O que você e eu fizermos tem que glorificar a Deus. Aí a pergunta que eu lhes faço, não precisa me responder, responda a Deus. Você pode bater no seu peito e dizer assim: a minha vida glorifica a Deus? As minhas ações glorificam a Deus? Queridos, a gente precisa deixar de brincar de ser crente e precisa literalmente viver uma vida que glorifique ao Eterno. Por isso que Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele teve a ousadia, em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1, ele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: se você me imitar, você imitará a Cristo. Você pode dizer isso hoje? Precisamos construir essa realidade, irmãos. Glorifique a Cristo em nosso viver, quer no falar, quer no agir. A nossa conduta tem que exalar a glória de Deus. Pastor, mas eu sou pecador, eu também sou, e vamos continuar sendo até a volta dele? Sim, mas poderemos e devemos lutar contra isso todos os dias da nossa existência. Quanto mais perto da palavra de Deus, quanto mais perto de uma vida de oração, de jejum, de comunhão, de louvor e de adoração, mais longe estaremos de todas essas ações que só nos distanciam de Deus. Está na hora, queridos, de vivermos a igreja neotestamentária. Está na hora de nós vivermos a igreja pela qual Cristo se doou e ressurgiu dos mortos. A igreja tem vencido o mundo ou tem sido derrotada por ele? Essa é uma análise que eu e você devemos fazer todos os dias. E a igreja somos nós, tá? A denominação aqui é batista, mas a igreja é eu e tu. Quando você entra dentro do ônibus, você é a igreja de Jesus. Quando você está dentro do seu ambiente de trabalho, você é a igreja de Jesus. Quando eu estou lá na faculdade, eu sou a igreja de Jesus. Aonde quer que eu e você estejamos, ali estará a presença de Deus. E como as pessoas têm enxergado a nossa vida? Precisamos entender e mudar isso, queridos, em nome de Jesus. Falamos à toa o dia inteiro, às vezes piada suja, palavrão, maldição, fofoca. Eu acho que aqui não tem isso não, né? Geralmente é nas igrejas que eu prego. Gente que vive maldizendo as outras. Gente que já acorda arrependida de não ter morrido durante a madrugada. Conhece gente assim? Porque eu acordei. Gente que tem o espírito de urso, que não dorme, hiberna. A Bíblia chama isso de preguiça. Deixa eu dizer um negócio: os preguiçosos não herdarão o reino, tá? Se liga aí. E tem hora que a gente empresta a nossa boca ao inferno, amaldiçoando pessoas, amaldiçoando o dia. Choveu a noite toda, como é que eu vou para a faculdade nesse toró, que chuva, uma lamaçal, já acorda reclamando. Aí quando está um sol rasgando, meu Deus, que sol é esse? Vai me queimar, decide o que tu quer. Ou tu quer sol, ou tu quer chuva. Queria morar no Canadá, ia reclamar da neve.
Nós precisamos construir uma vida de gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18 diz o quê? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu acordo feliz todos os dias, e quem me conhece sabe disso. Eu já acordo feliz, cedinho. Aleluia. Obrigado, Senhor, mais um dia. Porque eu aprendi às duras penas a ter uma vida de gratidão. Quanto mais agradecemos, mais abençoados somos. É um padrão muitíssimo alto. Através do nosso falar, devemos glorificar a Cristo. Isto é, quando alguém ouvir nossas palavras, irá dizer: graças a Deus por estas palavras. Você já sentiu a experiência de trazer uma palavra de fé e esperança para alguém que você nem imaginava que precisava ouvir aquilo que você disse? Você foi instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Mas vez por outro, o contrário também acontece. A pessoa precisava ouvir uma palavra de fé e esperança, e você vem com palavra de maldição, de desânimo, de destruição. Ih, vai passar não, vai fazer o concurso, só tem uma vaga, não faça não, vai passar não. Mas não é isso que as pessoas que estão estudando querem ouvir. Ah, não vai dar certo isso não, vá não. Ah, você vai viajar para descansar. Ih, dá certo não. Ele não enxerga a bênção de Deus na vida dele e acha que isso replica-se na vida dos outros. Não aceite isso. Repreenda em nome de Cristo. E que você e eu, ao sairmos daqui, construamos em nome de Cristo uma vida que glorifique a Deus em nossa fala e em nossas ações. Concluímos, queridos. O fim está próximo, portanto, cuidemos do nosso falar, porém apenas falar de nada adianta. Estamos cansados de viver a sociedade sendo enganada por políticos e oradores que muito falam, mas pouco ou quase nada fazem. O apóstolo Pedro completa: sirva na força que Deus supre. Diga para o aflito que Deus te abençoe, mas ajude naquilo que você puder. Abençoe. Mas se você sabe que aquela família está passando privação, abençoe, mas ajude. É isso que Deus quer de nós. Isso é ser igreja. Isso é ser povo de Deus. Que em nome de Cristo você saia daqui refletindo. Acredito eu, assim como a igreja do primeiro século ficou reflexiva com essa mensagem do apóstolo Pedro. O fim se aproxima. E se o fim fosse hoje? Como seria a sua conduta? Você teria essas condutas que aqui foi ministrado? Você seria criterioso? Você seria sóbrio? Você seria alguém que ama as pessoas? Você seria alguém hospitaleiro? Você seria alguém que as suas ações glorificam a Deus? Essas são perguntas que nós devemos fazer todos os dias, queridos, não só hoje. Que em nome de Cristo Deus possa preencher a tua alma e te reconstruir a todo instante, porque a todo dia é um dia renovado que Deus nos dá, a todo dia é um novo dia que nasce para que eu e você tenhamos a condição de sermos melhores, quer seja na nossa vida espiritual, quer seja na nossa vida comportamental, mas que em nome de Cristo a sua vida glorifique a Deus. Amém?